Os robôs não pensam como um ser humano. Não têm consciência, intuição, valores. Quando você faz uma pergunta para um chatbot, ele responde com palavras organizadas, de acordo com um modelo de linguagem. O objetivo é prever a próxima palavra com base nas anteriores, depois de processar uma série de dados. Apenas 3 segundos, uma inteligência artificial pode criar imagens, responder perguntas complexas ou transformar a forma como nos comunicamos, como consumimos. A IA não tem empatia, mas consegue demonstrar isso por meio da linguagem. E assim, tem ocupado uma função que antes parecia ser estritamente humana: escutar dores, segredos e crises existenciais. Um levantamento recente da revista de Harvard, especializada em negócios, mostra que tem crescido a busca pelos chatbots para aconselhamento terapêutico ou mesmo para simular sessões de terapia. Essas interações estão na primeira posição do ranking de como as pessoas estão usando a IA. Comecei a usar para o trabalho, comecei a usar para lidar com filhos, e aí, em um momento, aquilo que me afligia no meu sentimento me tocou e eu pensei, por que não conversar com ele, dividir e ver o que ele pode me ajudar. Um outro exemplo aqui. Um laboratório de pesquisas em mídias do MIT fez um estudo com usuários do chat GPT e descobriu que, de todos os usuários, de 25% a 30% já procuraram a ferramenta para falar de problemas da vida, de desejos e de sentimentos. Um comportamento que, segundo o estudo, diminuiu a sensação de solidão, mas deixou as pessoas mais dependentes da tecnologia. Respostas rápidas, gratuitas e a qualquer hora do dia estão atraindo cada vez mais pessoas a fazer uma suposta terapia com inteligência artificial. A prática já preocupa, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia. A autarquia criou um grupo de trabalho para analisar o novo comportamento e alertar o público sobre os riscos dele. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é sessão de terapia com robôs. Como a inteligência artificial está avançando num campo que parecia fora do seu alcance, o da saúde mental, e quais podem ser os benefícios e os riscos dessa terapia. Eu converso com o psicanalista Paulo Guio, doutor em psicologia social. Paulo é professor convidado da USP, do Instituto Gerardo de Psicanálise. Depois, falo com a psicóloga Ilana Pinski, autora do livro Saúde Emocional: Como Não Pirar em Tempos Instáveis. Ilana foi professora da Unifesp e da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ela também é colunista da revista Veja. Segunda-feira, 7 de julho. Paulo, tem um movimento grande no Brasil, embora esse não seja só um fenômeno brasileiro, de pessoas que procuram aconselhamentos ou mesmo pedidos, perguntas sobre suas angústias, angústias da vida, angústias com o trabalho, que se consultam com a inteligência artificial. O que ajuda a explicar esse movimento que parece ser mais e mais crescente na sociedade hoje? Olha, Natuza, eu acho que para responder isso, primeiro a gente precisa levar em consideração, e isso é, acho que um pouco o senso comum hoje em dia, que a gente vive num mundo que está adoecendo as pessoas, né? Quer dizer, então, o trabalho está cada vez mais difícil, as condições de vida estão cada vez mais difíceis, muitas vezes a própria relação com os dispositivos digitais não ajuda, né? Quer dizer, acaba produzindo também sofrimento, por sua vez. E por outro lado, a gente tem um problema de acesso a tratamento, né, quer dizer, muitas vezes fazer psicoterapia, privada é caro, né, e o Estado tem uma dificuldade, bastante importante de oferecer isso para a população em geral. Então nesse cenário, né, isso acrescentando, né, quer dizer, tem um terceiro ponto que é os planos de saúde muitas vezes oferecem, mas oferecem de uma maneira muito limitada e em condições muito precárias, precárias inclusive para os próprios trabalhadores, né, para os próprios psicoterapeutas. Então a gente acaba tendo uma espécie de tempestade perfeita, né, quer dizer, no qual a gente tem uma produção muito significativa de sofrimento e uma dificuldade de acesso a tratamento. Então esses chatbots de inteligência artificial, eles acabaram aparecendo como uma via para as pessoas destinarem o sofrimento delas, né? Quer dizer, tentar encontrar algum tipo de amparo, algum tipo de acolhimento, algum tipo de mitigação desse sofrimento. Bom, entendi. Você está dizendo que a dificuldade de acessar profissionais de verdade, né, humanos, portanto,
acaba levando as pessoas a se consultarem com a inteligência artificial. Imagino que tenha também uma questão sobre a disponibilidade, né? Porque essa inteligência artificial ou essa terapia por meio de inteligência artificial também se dá no momento em que a pessoa quer, né? Sim, aí a gente entra em algo que é um sintoma da nossa época. E isso é muito ligado ao nosso próprio uso das tecnologias, né? Quer dizer, a gente está cada vez mais acostumado com ter as coisas na hora que a gente quer, não ter que esperar. E isso traz diversos efeitos, inclusive no próprio tipo de relação que a gente consegue estabelecer com outras pessoas, com outros seres humanos, né? E os chatbots, as inteligências artificiais, elas acabam intensificando isso, né? Quer dizer, então tem essa ideia de uma oferta onipresente, né? Sempre que você quiser, tem alguém ali para conversar com você. Nesse ponto, é muito interessante a gente levar em consideração, né, que tem alguns estudos que já têm sido publicados, né, falando sobre a relação, né, uma correlação entre o uso da inteligência artificial, principalmente pessoas que acabam usando como amigos, né, e como isso, no final das contas, acaba produzindo mais isolamento e mais sensação de solidão. Um estudo recente da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, revelou que o isolamento social pode estar associado ao aumento de risco de doenças cardíacas, AVC, diabetes tipo 2 e maior suscetibilidade a infecções. Então você tem um estudo importante publicado no próprio portal da Associação de Psicologia Norte-Americana que discute isso, né? Quer dizer, e que acaba sendo então um sintoma desse tipo de sociabilidade muito atravessado pelas tecnologias digitais e que no final das contas tem sido um fator de produção de sofrimento, né? Então a gente acaba chegando numa espécie de curto-circuito, né? Quer dizer, a gente está procurando ajuda com algo que é muito ligado ao que também produz o próprio sofrimento. Interessante esse ponto. Bom, já que a gente passou desse momento do diagnóstico, né, para explicar por que cada vez mais os brasileiros procuram a inteligência artificial para fazer terapia, vou chamar assim, agora eu queria passar para os riscos disso. Que riscos há quando se busca a inteligência artificial e não a inteligência humana, ou não o profissional, que pode ser o psicólogo, o terapeuta, o analista ou até mesmo o psiquiatra? Eu acho que a gente pode pensar, Natuza, em dois grupos de riscos que eles são interligados, mas eles são diferentes, tá? O primeiro deles, que seria uma questão mais técnica, né, diz respeito ao que a inteligência artificial ela pode entregar, mesmo que ela ainda não entregue, mas que ela pode ir se aperfeiçoando e pode entregar, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem, né? Quer dizer, historicamente, a gente tem alguns casos que são, inclusive, né, muito impactantes, de pessoas que tiveram uma situação de muita fragilidade, de muita angústia, piorada pelas inteligências artificiais, inclusive em alguns casos levando a suicídio, né? Quer dizer, isso está documentado. Um dos casos mais famosos era justamente de uma inteligência artificial chamada Elisa, né? Que era uma homenagem, né? Quer dizer, um dos primeiros chatbots, né, que existiram, isso nos anos 60 ou 70, era um chatbot chamado Elisa, que era um robô terapeuta rogeriano, enfim. Recentemente, uma empresa fez um robô chamado Elisa em homenagem a esse primeiro, e com esse robô teve um caso de uma pessoa que estava com ideação suicida e a inteligência artificial meio que aconselhou a como de fato fazer essa atuação, né, essa passagem. A prática tem riscos e preocupa os profissionais da área. Por isso, o Conselho Federal de Psicologia criou um grupo de trabalho para discutir o uso dessa tecnologia para fins terapêuticos. Diante desse cenário, no entanto, é sempre bom lembrar que a inteligência artificial é alimentada pelo conteúdo disponível na internet, que também pode estar errado. Além disso, é comum o que os especialistas chamam de alucinação da plataforma. Quando ela não sabe uma resposta, é como se inventasse uma, correlacionando conteúdos semelhantes ao exigido pelo usuário.
junto com isso, existe uma certa crença e uma esperança, né, que em alguma medida dá para acompanhar, mas em alguma medida às vezes ela é exagerada, de que a própria tecnologia ela vai se aperfeiçoar, né, e vai conseguir diminuir, pelo menos reduzir muito esse tipo de caso, esses tipos de casos, né? Quando a gente está falando da inteligência artificial, do que a gente está pensando? A gente está falando, olha, a gente tem uma base de dados gigantesca, né? Que reúne muitas informações e que é treinada para oferecer para os usuários a resposta mais adequada. Né? Legal. Mais adequada no sentido de a resposta que o usuário, em alguma medida, espera, o tipo de resposta que o usuário, em alguma medida, espera. Né? Por isso que, às vezes, pode acabar tendo essa confusão, como já aconteceu, de pessoas falar, olha, me diga quais são as pontes mais altas de tal cidade, e a inteligência artificial fala para ela, né? Isso no meio de uma conversa que seria, muito entre aspas, uma conversa terapêutica. Né? Quer dizer, então você tem esse tipo de questão. Mas, enfim, existe essa ideia de que isso poderia diminuir. Mas tem um outro ponto, né? E aí acho que a gente entra nesse segundo grupo de riscos, né? Muitas vezes as inteligências artificiais elas sugerem que o próprio usuário procure ajuda, às vezes dá opções de ajuda, às vezes sugere meditação, enfim, mas que são, de novo, essas coisas momentâneas, mas o ponto é que dificilmente a gente vê, né, quer dizer, isso virando um tipo de reflexão que justamente possa surpreender o usuário. Né? Quer dizer, então elas podem, muitas vezes a inteligência artificial, ela pode ajudar o usuário a se organizar de algum modo, a organizar seus pensamentos, pode ajudar a se acalmar, pode produzir, né, algum tipo de acolhimento até, mas existe algo, quando a gente está falando de uma psicoterapia, né, quer dizer, que uma psicoterapia, ela precisa produzir algum tipo de transformação na pessoa. Né? E dificilmente a gente produz algum tipo de transformação sem conseguir se aprofundar nas causas do sofrimento. Então, não se trata só de um conforto momentâneo, né? Quer dizer, de um acolhimento pontual, mas justamente de um trabalho que, por um lado, tem algum tipo de continuidade, mas que, além disso, que consiga fazer combinações que muitas vezes parecem altamente improváveis, né? Mas que acabam jogando alguma luz sobre isso que eu estou chamando, né, da causa do sofrimento. Quer dizer, afinal de contas, por que que a gente está sofrendo dessa maneira? Quando a gente pensa, né, numa situação tradicional de psicoterapia, né, de análise, né, quer dizer, o que que você tem? Você tem ali um profissional que tem uma bagagem que é muito variada, né, e isso é muito importante, né, quer dizer, então você tem anos e anos e anos de estudo, claro, né, mas além disso você tem uma experiência do próprio profissional com a sua própria análise, sua própria psicoterapia, né, você tem uma experiência de supervisão por outros profissionais, você tem a história pessoal de cada um, né, quer dizer, e você tem a presença de elementos que estão ali presentes, né, na situação, no consultório, ou seja, lá onde for, na rua, enfim, tem as modalidades de tratamento, elas são muito variadas, né, em psicoterapia, mas você tem uma variedade de elementos que é muito grande, né, quer dizer, então, desde tom de voz, desde pausas, de silêncios, de olhares, de expressão corporal, enfim, uma série de coisas que acabam se fazendo presentes e que muitas vezes o próprio psicoterapeuta sequer se dá conta, mas aquilo faz diferença na maneira dele pensar, na maneira dele de agir, né? E isso carrega uma certa imprevisibilidade que é muito importante para o próprio trabalho terapêutico. E aí, esse tipo de coisa é difícil a gente imaginar acontecendo com uma IA. Pode acontecer? Evidentemente que pode, mas é difícil que a gente pense que isso vai acontecer sistematicamente com uma IA, justamente por esse funcionamento estrutural das IAs, né? Quer dizer, que é um funcionamento probabilístico. O que a gente tem, talvez, como uma tendência mais provável, né? É uma tendência a um certo tipo de normatização, de normalização. Né? Quer dizer, então eu mitigo o sofrimento, eu ofereço algum tipo de conforto, mas não para que as coisas se transformem, mas para que as coisas possam continuar da maneira como elas estavam. Tá, eu quero colocar para você uma pergunta prática para uma IA, para que
a gente tente mostrar para quem nos acompanha qual é a diferença de resposta que um analista daria para uma IA, tá? Eu fiz aqui uma pergunta para o chat GPT, uma pergunta fictícia. Estou sentindo uma angústia no peito, terminei com meu namorado e estou sofrendo muito. O que devo fazer? Aí o chat GPT responde que sente muito, e aí ele coloca: não lute contra a dor, você não precisa fingir que está bem para superar rápido, fale com alguém de confiança, inclusive sugere, entre outras coisas, que eu vá até um terapeuta, fala para eu evitar me martirizar, fala para eu cuidar de mim como eu cuidaria de uma amiga, diz para eu me afastar um pouco das redes sociais e da pessoa que supostamente está me causando algum sofrimento e procure ajuda profissional se a dor travar a sua rotina. Eu chego na sua sala, numa sessão com você e te digo a mesma coisa. Qual é a sua primeira resposta para mim? Ou qual seria a sua primeira resposta para mim? Eu acho que seria te perguntar, né, acho que não seria exatamente uma resposta, né, mas seria um pouco uma pergunta de, bom, por que será que essa dor, nesse momento, está sendo tão significativa para você? Isso para mim, então você vai num ponto fundamental. A IA me responde, o analista me pergunta, porque o analista entende, me corrija se eu estiver errada, que a resposta para as minhas angústias está em mim e não no meu analista. E a IA cumpre a tarefa de me dar a melhor resposta possível para a pergunta que eu fiz, certo? Exato. E o que que a gente vê, né? Quer dizer, isso é um ponto ético, de novo, né? Para a clínica psicanalítica muito central, né? Que é a gente nunca sabe exatamente o que é melhor para o outro. Por isso que é tão difícil de responder, né? O analista responde tão pouco, né? Quer dizer, é o próprio paciente que tem que descobrir o que que é melhor para ele. Né? O analista ele pode ajudar, né? Pode ajudar a criar caminhos, pode ajudar com boas perguntas, né? Mas as respostas, efetivamente, elas vêm sempre do lado do paciente, do analisante. E muitas vezes, mais do que a resposta que se chega, né, é o processo de produção, de construção dessa resposta que é muito benéfico, né? Quer dizer, porque Uhum. nesse processo você vai entendendo o que está em jogo nesse sofrimento e que muitas vezes a gente não percebe, a gente só percebe quando a gente começa a falar disso com mais tempo, com mais calma, com mais profundidade, né? E isso traz ganhos para para muitas outras questões, né? Que não só essa questão primeira. Paulo, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês também. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Ilana Pinsky. Ilana, numa conversa recente na revista Veja, você falou sobre um estudo que investigou o uso de inteligência artificial, chatbot, criado com base em protocolo de terapia cognitivo-comportamental. Que experiência foi essa? Conta pra gente. Foi publicado bem recentemente numa das melhores revistas médicas que existem. Isso que foi muito interessante, porque tem vários chatbots a essa altura, mas nenhuma testada dessa forma. Eles pegaram aproximadamente, os pesquisadores, 200 pessoas que tinham diagnóstico em geral ligadas à depressão, à ansiedade e alguns com algum problema de alimentação. Não chegava a ser um diagnóstico completo de distúrbio alimentar, mas com, vamos dizer, sintomas importantes dessa área. E eles expuseram uma parte dessas pessoas a um chatbot que eles treinaram por um bom tempo, tá? Eles fizeram pelo menos 5 ou 6 diferentes tentativas de treinamento, demorou bastante tempo para eles conseguirem chegar a um script bacana para esse chatbot, que chamou Therabot, e eles expuseram essas pessoas a 4 semanas de terapia, vamos dizer assim, com esse chatbot.
E eles fizeram eram pessoas diagnosticadas, tinham questionários sobre os sintomas delas antes e depois de 4 semanas da terapia e depois de 8 semanas que essa terapia já tinha terminado, para verificar se elas se sentiam melhor em relação a vários sintomas ligados a esses problemas, depressão, ansiedade, problemas de alimentação, mas também para verificar se eles se sentiam conectados vamos dizer, com esse terapeuta virtual, como que eles se sentiram nessa situação toda, se eles se sentiram apoiados, etc. e tal. E surpreendentemente, né, para muitos de nós terapeutas e para outras pessoas, foi um sucesso. Os sintomas ligados à depressão foram os que mais abaixaram, né, os que mais foram reduzidos, depois os de ansiedade também significativamente reduzidos, depois de 4 e 8 semanas, e também um pouco, e aí bem menos, na questão da alimentação, das pessoas que tinham esses distúrbios alimentares. Além disso, como se não bastasse essa humilhação, vamos dizer assim, para os terapeutas, né, humanos, também houve uma sensação de conexão com esses terapeutas de chatbot, né? Então, esse é o resumo da ópera aí do trabalho que foi feito e foi publicado agora em maio, se eu não me engano, de 2025. Está se começando a fazer, mas bem no início ainda, chatbots para que façam esse trabalho como esse, no exemplo desse, tá? Então, acho que são duas coisas bastante diferentes. E isso é importante que as pessoas entendam. Mesmo assim, mesmo esses bem treinados, eles precisavam, esse daí, por exemplo, o Therabot, ele precisava da companhia de terapeutas o tempo todo, porque ele poderia, ainda assim, falar alguma coisa inadequada. Por exemplo, uma pessoa deprimida que fala, eu estou me sentindo com ideação suicida. E daí ele poderia dizer ou qualquer besteira, né, vai dormir para se sentir melhor, ou se não, ligue para o 911, que é o número aqui, só isso, né, sem qualquer tipo de apoio posterior. E aí vamos dizer, os terapeutas humanos entravam em cena, né? Então, ainda mesmo nesse caso específico da ciência que eu expliquei para vocês, era muito treinado e tinha também esse apoio sempre, assim, meio presente de terapeutas mesmo, que psicólogos, né? Então, são coisas diferentes do que a gente está falando. Bom, então, partindo desse estudo, pode-se simplesmente, eu, por exemplo, que faço análise há anos, eu posso me despedir da minha analista e frequentar a inteligência artificial? Bom, em primeiro lugar, esse especificamente, que a gente sabe que funciona muito bem, não está ainda disponível para todo mundo, e além do mais seria só em inglês, né? Depois ele foi testado, ele tem falhas, eles têm, vamos dizer, limites da própria ciência, do que foi possível fazer para esse exemplo. Em primeiro lugar, são diagnósticos muito específicos, né? Então a gente não pode, eu não sei qual é o seu, mas não é para qualquer diagnóstico e qualquer problema, são para situações muito específicas que aconteceram com essas pessoas. Depois você vê que as pessoas foram seguidas por um número relativamente pequeno de semanas, né? Então eu não sei o que aconteceu com essas pessoas depois de 20 semanas, por exemplo, se elas continuam se sentindo aliviadas em relação a esses sintomas, se elas continuam se sentindo acolhidas, né? Além do mais, não houve uma comparação, vamos dizer, duplo cego, que a gente chama, que é o padrão ouro desse tipo de pesquisa, em que você tem, enfim, uma parte dessas pessoas não saberia que tipo de terapia que eles estão recebendo, né? Isso não foi feito, além de ser um número relativamente pequeno de pessoas que foram atendidas. Então, essa pesquisa em si é um início, né? É pioneira e tem uma série de limitações. Mas eu fiz essa brincadeira justamente para isso, para que você mostrasse para a gente quais são os problemas de confiar a sua consciência, os seus problemas e as suas angústias com uma inteligência artificial. Há muitos problemas ainda ligados a isso, algumas são ligadas, por exemplo, à própria confiança com seus dados, o que serão feitos dos seus dados, das suas falas, e como isso está sendo cuidado, por exemplo. Mas há várias outras questões ligadas a, quando você fala transferência, né, o vínculo terapêutico, e também a como esses terapeutas virtuais eles podem entender coisas que são os nossos gestos, aquelas coisas que não são ditas, e até como que a gente consegue expressar o que a gente precisa. Isso é interessante de ouvir. Você
num determinado momento da sua fala, me fez lembrar o que frequentemente acontece, pelo menos comigo nessas sessões, e aqui eu não estou tentando fazer do meu caso um caso que exemplifique tudo, mas é porque eu sei que isso acontece com grande frequência. Você vai para uma sessão de terapia com um problema na cabeça, ou uma angústia no peito, e você vai para resolver aquilo. Quando chega no meio da sessão, uma pergunta do seu analista faz com que você saia de lá entendendo que o seu problema era muito maior, ou que estava em outro lugar, ou que a origem dele não estava naquele lugar em que você pensava. A inteligência artificial dá conta de fazer esse duplo carpado numa sessão, por exemplo? Que eu saiba, ainda não, tá? Então, as pessoas que têm utilizado, e não são poucas, por exemplo, quando esse artigo foi publicado, ele saiu em muitas mídias, né? Muitos meios de comunicação. E eu fui ler as cartas das pessoas, de vários países, inclusive, e muitas pessoas diziam que utilizavam diferentes chatbots para suas terapias, vamos dizer assim, substituindo terapeutas, né? E eu não vi nada ligado a esse tipo de coisa. A sensação que eu tenho é que as pessoas, elas vão já com os seus autoconceitos, as suas ideias do que estão passando com elas, e que muitas vezes esse aprendizado, como você bem colocou, elas são feitas na própria psicoterapia. Aliás, esse é um dos pontos mais importantes, né? Agora, questões ligadas à memória, à decoreba, quer dizer, é claro que uma inteligência artificial sempre vai ser melhor que o ser humano nisso. E coisas automatizadas, por exemplo, isso também eles são melhores. E, inclusive, eles podem ser complementares e auxiliarem o trabalho do psicólogo, né? Mas nessas questões que são muito sutis, muito nuançadas, e que a gente passa a vida inteira sendo treinado, nós humanos, a entender como isso acontece, desde que a gente nasce, desde que a gente é bebê, e a gente aprende a interpretar a maneira como o outro se expressa, mas como o outro olha, como o outro não olha, e outras coisas assim, essa parte eu acho que é muito mais difícil substituir. Ilana, muito obrigada por ter topado conversar com a gente, foi muito bom te ouvir. Que bom, eu espero que a gente fale sobre esse assunto mais e mais, porque as coisas vão modificando a cada ano, e vai ser muito interessante falar sobre isso. Muito obrigada pela oportunidade. Este episódio usou áudio da TV Cultura. E antes de me despedir, vou te fazer um convite. Compartilhar o assunto com quem você quiser. Você ouve o assunto no Spotify? Então compartilha por lá. Assim o nosso conteúdo chega a cada vez mais ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.